Boa tarde, João Artur Boa tarde. Edith. O objetivo da entrevista é registar de uma forma visual, que é a forma mais rara, não é? Porque em livro ou em fotografias há sempre coisas, um pouco da vossa vida, orientado sobretudo para 3 ou 4 items que são origens, portanto, as famílias, a Igreja, a União Bíblica, não podia deixar de ser, e depois uma parte que é mais específica para um, que é a música, e outra parte que é mais específica para o outro, que é a poesia. Portanto, vamos começar pela questão da família. João Artur, os pais eram crentes? Como é que se chamavam? A minha mãe chamava-se Emília, o meu pai chamava-se Francisco, ambos eram membros da Igreja Evangélica de Almada, na Travessa do Castelo, e o meu pai era um ancião da Igreja, um dos anciãos da Igreja, e portanto eu sempre me lembro, desde praticamente a barriga da minha mãe, sempre me lembro dos meus pais me levarem à igreja, aos cultos e à escola dominical, e assim fui crescendo. Os seus pais, portanto, estavam ligados à origem da igreja, afinal, ou não? O meu pai não foi fundador, mas foi um dos fundadores, digamos, porque naquele tempo a igreja o edifício em si foi mandado construir pela família Holden, e o Sr. José Lírio Freire era quem ajudava e quem dava bastante assistência. A primeira pessoa da minha família a ser crente foi a minha avó paterna, que após ela se ter convertido, convidou o meu pai, nessa altura era jovem ainda. O nome do seu pai e da sua mãe, para ficar registado. A minha mãe é Emília da Conceição Correia, e o meu pai Francisco José dos Santos Pereira. E portanto a minha avó paterna convidou o meu pai a vir ouvir a palavra de Deus, que era a única igreja que havia neste lado. Eles moravam na Cova da Piedade, numa zona que se chama o Caramujo, muito perto da entrada para o Alfeite, para a Marinha. Em termos de data, em que ano é que nos situaríamos? Está ali no livro. Então depois vemos no livro. Está datas, para mim, nesse aspecto, é difícil. Mas o livro especifica muito esses pormenores. E agora, Edith, origens, família? A minha mãe era natural de Alhos Vedros, chamava-se Maria Cândida e era filha de uns proprietários rurais. Os meus avós. Foi criada na religião católica romana, não sendo muito praticante, segundo ela dizia, extremamente crente, mas não muito praticante, porque ela morava numa quinta, à volta era tudo quintas, e ficava até bastante, naquele tempo 2 km era muito, porque ou iam a pé ou nos animais, não é? Da Moita ou de Alhos Vedros, ela ficava entre Moita e Alhos Vedros. O meu pai, natural de Castanheira de Pera, numa aldeia chamada Pera, veio para Cacilhas quando tinha 8 anos. Foi criado até essa idade pela avó, que eu ainda conheci até aos 15 anos, a minha bisavó Leonarda. O meu pai tinha uma ternura muito grande pela avó, que aos 8 anos foi criado por ela, porque a minha avó paterna, portanto a mãe do meu pai, tinha vindo para Cacilhas muito jovem ainda. Ela teve o meu pai com 20 anos e
pouco depois veio para Cacilhas. Meu pai veio, demorou um tempo em Cacilhas, depois foram para a Cova da Piedade, para uma quinta, onde é agora o Centro-Sul. Meu pai chamava-se Teodoro e a minha avó paterna nunca conheceu o meu avô, e mesmo o padrasto do meu pai, eu tinha 3 anos quando ele morreu. Não me lembro dele, sei que gostava muito de mim, mas não me lembro dele. A minha avó viveu até eu ter quase 41 anos. Os meus outros avós maternos, um morreu, tinha 17, e a outra já, eu tinha 31 também. E quem é que chegou ao conhecimento Foi do assim. Evangelho e como? O meu pai, não sei em que altura, mas solteiro ainda, foi convidado e influenciado por uma senhora muito idosa que eu conheci ainda, Dona Augusta Pires, a ir à igreja. Até aí eu não sei se ele teve alguma educação religiosa. Igreja? À igreja do Castelo, à igreja da Almada. Ele era muito jovem, trabalhava no mercado abastecedor de frutas, depois tornou-se proprietário lá de uma parte do mercado e fazia negócios com pomares. E então essa senhora que eu conheci ainda, morava aqui relativamente próxima, agora está tudo já diferente, convidou o meu pai para ir à igreja e ele foi. E ia frequentando. Quando a minha mãe soube que ele era protestante, teve muitas dificuldades em aceitá-lo como namorado, mas como gostava muito dele, encontraram-se aqui no dia de Santo António, na inauguração do mercado da Almada. E pronto, apaixonaram-se, ela gostava muito dele e estava com medo porque era protestante, mas ao mesmo tempo parecia-lhe um rapaz sério e honesto, e o namoro foi por aí fora e casaram. Quando casaram, foram morar para uma casa que ainda hoje existe, em frente da subida que leva até à igreja. A minha mãe não ia, tinha medo de entrar na igreja protestante. Ficava à janela e ouvia os cânticos. Gostava de ouvir cantar. Naquela altura havia pouco movimento, ouvia-se perfeitamente as pessoas a cantar, até porque havia muita gente na altura na igreja. Casaram em 1938. E então ela ouvia cantar, gostava muito. E um dia a Dona Augusta Pires, a convite do meu pai, foi jantar lá à casa. E depois do culto, do jantar, disse à minha mãe: "Oh, Dona Maria, venha comigo. Parece mal eu ir sozinha com o seu marido naquele tempo." Não disse: "Ai, Dona Augusta, não, venha lá comigo." Ela foi. Gostou, foi bem recebida, achou as pessoas simpáticas. E um dia, com uma pregação do meu futuro sogro, ela converteu-se. Depois seguiram-me sempre, foram batizados. Eu lembro-me, eu era muito miúda quando eles foram batizados na igreja. Eu tinha 7 anos ou uma coisa assim. Lembro-me bem dessa noite. Nós éramos, eu e a minha irmã, para sermos apresentadas. Tenho uma irmã um pouco mais nova que eu, mas Quem não é que fomos. vos batizou? Não, foi o Sr. Frei que batizou o meu pai e a minha mãe. Mas nós não fomos apresentadas nessa data porque estávamos doentes com gripe, ficámos em casa. Mas os meus pais foram, eu lembro perfeitamente dessa noite, eu tinha pai 7 anos. E, portanto, seguiram sempre. O meu pai depois, tornaram-se membros da Igreja Evangélica de Almada durante muitos anos. O meu pai foi ancião, tinha uma visão missionária muito grande. Deus deu-lhe algumas possibilidades e ele abriu algumas missões que entregou à Igreja de Almada como missões. Que missões eram? Olha, a missão fez de raiz uma casa para se pregar o Evangelho na quinta da minha avó, aqui no Centro-Sul. Foi a missão de Valfigueira. Quinta da Alegria. Da Quinta da Alegria e lá debaixo, ao pé do rio, do Valdeão. No Valdeão. No Valdeão. Portanto, tudo aqui a redor. Sim, no Caramujo já existia, penso eu, mas o meu pai deu um grande apoio também na igreja do Caramujo, que era uma pequenina missão. Meu pai ia lá muitas vezes pregar e tomava conta, e foi aí que eu e a minha irmã começámos a ajudar na escola dominical o irmão Augusto Pereira. A nível de líderes da igreja, portanto anciãos, pessoas com responsabilidade, de quem é que ainda se lembram dos tempos antigos? Lembro-me de todos, lembro-me do Sr. Olden. O Sr. Olden, lembra-se? Muito bem, eu tinha 10 anos quando ele morreu. Muito bem, lembro-me. E depois quem é que se Era José de Almeida, Augusto Salvador,
Jaime Rodrigues, O teu pai, o meu? o meu pai, o meu sogro. Portanto, era um grupo de uns 5 ou 6 anciãos, e depois, mais tarde, já após a minha conversão e o batismo, eu já era membro da igreja quando eles começaram, pensaram no Sim. Conselho de Anciãos em me convidar para ser também ancião. E como eu tinha também o Ministério da Música, estava relacionado com a União Bíblica, portanto estava muito ligado às crianças e aos jovens a pregar. Isso foi uma grande ginástica espiritual para mim. E portanto, e era muito mais novo do que eles, não é? Eu tomei também uma certa, não é liderança, mas preponderância, digamos, no trabalho local entre a juventude. Em 1962, eu, o irmão Carrelo, Francisco Carrelo, que foi convidado para ser missionário pelo, se lembro-me perfeitamente, bem no Volkswagen de Carocha do meu sogro. O Carrelo trabalhava na Fábrica Nacional, na 24 de Julho, em Lisboa, e o meu sogro disse: Carrelo, vou-te fazer um convite. Queres servir o Senhor como missionário nas várias missões que nós temos? E o Carrelo disse: mas enfim, e depois e a parte das finanças, o dinheiro que eu ganho, etc. Os pais do Carrelo também foram convertidos aqui na igreja, a mulher do Carrelo também, e portanto o Carrelo disse: está bem, Sr. Teodoro, eu vou pensar e vou tomar a minha decisão, depois eu digo-lhe. E graças a Deus que ele tomou a decisão, e portanto o Carrelo era na altura um bocadinho mais velho que eu, não é? Mas formávamos um grupo de juventude muito grande. O Reganha Pereira, o José António Xavier, que agora está na Omeca, e enfim, e, portanto, fundámos em 1962 a Juventude Evangélica de Almada, que dava muito apoio espiritual à obra dos anciãos, porque praticamente tínhamos cultos todas as noites da semana. Mas nas várias missões. Pois. E depois, ao sábado, era para a juventude na própria igreja, não é? E ao domingo era cultos de manhã e à noite. Não é? Pronto, isso foi uma época fantástica. Esse Reganha Pereira é o que... Era o pastor da Amadora, da Assembleia de Deus da Amadora. E o outro, o Carrelo? O Carrelo é o que depois abriu a igreja no Feijó. Abriu... O Carrelo, o pai. Carrelo pai. O que abriu a igreja no Feijó já há... Não, pois, abriu a igreja no Feijó, já com uma certa experiência de missionário, de missões, porque o Carrelo tinha uma vocação de evangelização, uma coisa extraordinária, ao falar com as pessoas. O meu sogro ajudou muito. Ele tinha um trabalho missionário em casa, foi lá que se abriu essa missão, digamos, na casa dele, e depois, mais tarde, ele falou com o meu sogro. O meu sogro tinha possibilidades também financeiras de ajudar a obra do Senhor, e então compraram uma garagem muito grande, onde atualmente pediram um empréstimo ao banco, etc., e onde fizeram a igreja atual, que ainda hoje existe, não é? Eles tiveram um problema muito grande, problema financeiro, para pagar ao banco, mas eles têm uma experiência muito grande, e nisso nós, naquele tempo nós não éramos daqui nem dali, éramos todos pertencemos à obra de Deus, à casa do Senhor, e auxiliar, ajudámos todos. E então o Carrelo, ele esteve a estudar em Inglaterra, numa missão em Inglaterra, e a um determinado dia
quando eles estavam em vésperas do banco apanhar e penhorar a igreja por falta de pagamento, nas vésperas ou antevésperas, chega de Inglaterra uma oferta, dois irmãos que vieram trazer uma oferta grande à igreja. Depois eles tinham orado sobre o assunto, vieram e foi como que o dia da libertação, e isso está assinalado lá na igreja com uma placa, não é? Portanto, nessa altura nós tínhamos, como jovens, não é? Tínhamos um grupo de jovens fantástico, que trabalhávamos. Foi quando eu comecei a dirigir depois também o grupo coral. Não sei se te lembras do irmão Luís Pereira. Sim, claro. Portanto, ele esteve aqui na igreja como missionário, também dirigiu também o grupo coral, porque o primeiro a dirigir o grupo coral era o Jaime Rodrigues. Sim. Mas os conhecimentos dele eram muito rudimentares. O Luís Pereira já tocava bem, tocava o acordeão lá no Carrascal e veio, portanto, para aqui, e eu sempre tive muita curiosidade. Eu sentava-me no banco ao pé do órgão para ver como é que ele tocava. Sim. E tive muita curiosidade. Entretanto, depois o senhor o chamou para a África, para ir para Angola ou Moçambique, já não me recordo, e depois eu fiquei com essa responsabilidade da música. O Luís Pereira foi para Angola ou para Moçambique, também não sei, mas em que ligado a que igreja ou a que ministério? Era uma missão, porque ele era da Igreja Batista. Ele era membro da Igreja Batista. E veio para cá, auxiliado financeiramente também pela Igreja, que por sua vez era apoiada pelo irmão Teodoro. Sim. Não era? E então chegou uma altura que a Igreja Batista, Sim, não sei se da convenção, se da associação, o chamou para ir como missionário para a África. E nessa altura havia a esposa do irmão Ricardo Holden. Ela era a organista da igreja. A filha, a menina Ida, era filha. A filha, pois, era a filha do Sr. Holden. Não era a esposa, era a filha. A menina Ida era professora da escola dominical, quando nós éramos pequenitos, e era a organista da igreja. Depois ela foi para a Inglaterra e eu ficava muito triste. Isto já é um bocadinho desviar a conversa, mas está tudo interligado. Exato. E eu ficava muito triste, porque quando ela ia para a Inglaterra, 1 mês, 2 meses, 3 meses lá para junto à família, não havia música, não havia órgão, não havia... cada um cantava para o seu lado, etc. E tal, como hoje acontece nas igrejas que não têm organista, não é? Sim. E eu disse, eu gostava um dia de aprender música, que era para substituir a menina Ida, que ela era Edith Holden, e nós dizíamos a menina Ida. Eu tenho uma fotografia deles. Pois, e portanto, houve uma altura que ela ficou, pois por lá, com a família, ficou por lá, e entretanto foi quando veio o Luís Pereira para trabalhar como missionário na igreja. Ele tocava o órgão, ensaiava o coral. Depois, quando o Luís Pereira foi embora, eu já tinha umas luzes. Enfim, isto é outra história. Mas como autodidata? Autodidata, absolutamente. Nessa altura, a única livraria que existia, evangélica que existia, era a Livraria Algaria. E eu fui lá para saber se eles tinham livros de música, de ensino de música. Não tinham nada. E depois eu soube que, já não me lembro bem como, soube que no Brasil havia livrarias que vendiam muitos livros de música, etc. Naquela altura não havia o computador. Claro. E já não me lembro bem como é que a coisa foi, mas sei que eu tive acesso a moradas. E então escrevi lá para 2 ou 3 livrarias que me mandaram muitos livros de música. Música cristã. Música cristã, música evangélica, Sim. que eram livrarias evangélicas. Sim. Alguns dos hinos eu conhecia, aqui da parte dos hinos e cânticos,
que era o inário que nós usávamos, raramente se usava o cantor cristão ou salmos e hinos. Sim, sim. E então eu gostava muito da música, mas como é que é? Ninguém, não tinha ninguém, não havia escolas de música, não havia ninguém para ensinar, e então, num determinado ano, ora, converti-me em 55, em 56 fomos batizados, não foi? 56, e portanto eu devia ter os meus 17 anos, coisa assim parecida, quando numas férias grandes eu propus no meu coração e perante o Senhor começar a aprender música e, entre aspas, perder tempo Sim. a aprender música. Entretanto, Deus faz as coisas bem feitas, como nós sabemos. O irmão Salvador Batalha, que era ancião da Igreja das Amoreiras, veio pregar aqui uma noite, aqui à Almada. E lembro perfeitamente, eu estava sentado ao lado dos meus pais, e lembro perfeitamente dele dizer, no meio da pregação, se está aqui alguém presente, qualquer que seja a idade, que quer servir a Deus, mas não sabe como, eu faço um apelo. Assim que acabar o culto, vá para casa imediatamente, dobre os seus joelhos junto à sua cama e faça oração e diga ao Senhor: Senhor, eu quero trabalhar para ti, quero fazer alguma coisa para ti, mostra-me o que tu queres de mim. E nem esperei que o culto acabasse. Os meus pais ficaram lá e eu vim à frente e orei ao Senhor. E depois eu morava em Cacilhas, depois passei a morar aqui em Almada, morei em Cacilhas e então fazia o percurso diário desta maneira. Tomava o pequeno almoço, ia para a igreja, no Hinos e Cânticos e com os livros que depois eu fui recebendo do Brasil, começava a aprender o Dó, Ré, Mi, etc. Tal. Depois ia almoçar a casa, depois do almoço vinha para a igreja. Isso com que idade? Era pelos 18, 17, 18 anos, andava por aí. Portanto, dedicava o dia inteiro à música. Foi, e durante naquele tempo, as férias grandes, Sim. era de junho a outubro. Eu passei as férias desse ano, as férias grandes desse ano, todos os dias eu fiz este horário. E depois comecei a ensaiar a Edith e a irmã cantava muito bem a solo, a Edith era soprano, a Edith era contralto. Comecei, nem namorado. não. Andava assim no ar, sim. um drone. E então eu comecei, porque os pais dela tinham um piano em casa e eu ia lá à casa para ensaiar Sim. solos e duetos. Depois, na igreja, comecei com outros, a ensaiar outros cânticos. Fiz o apelo para a formação de um grupo coral, e formámos um grupo coral a entoar os cânticos a 4 vozes, quer do Hinos e Cânticos, quer algumas vezes do cantor cristão. Eu tinha uma máquina de escrever, batia os cânticos, fazer as folhas para cada membro do grupo coral, e então começámos a ensaiar, e depois mesmo em Lisboa, naquele tempo,
as igrejas faziam intercâmbios dos jovens, a União Bíblica também tinha os encontros mensais dos jovens e, portanto, nós encontrávamos muitos anciãos, pastores, etc. E começaram-nos a convidar também a assistir aos cultos e a colaborar nos cultos em várias igrejas, não só dos irmãos, chamados irmãos, como também das igrejas batistas ou presbiterianas, com o grupo coral. E nós fomos, e então eu tinha, entre aspas, muita vaidade, porque o nosso grupo coral aqui da Almada, conduzido por alguém que nunca aprendeu música em escola, em instituto nenhum, nós cantávamos tão bem e tão certinhos que os crentes no fim dos cultos gostavam muito, vinham-nos abraçar, etc. E, portanto, é evidente, as senhoras vestiam a blusa branca, saia preta, e os homens também eram de fato, não é? E éramos conhecidos, eram as lavadeiras de Canessas. Por causa das blusas brancas. Por causa das blusas brancas e saia preta. O grupo coral tinha um nome. Era o grupo coral da Igreja Evangélica da Juventude Evangélica da Almada. Era. Só isso. Porque nós fazíamos acampamentos, fazíamos encontros, enfim, a juventude organizava isso. Como? Os acampamentos faziam-se onde? Fazíamos acampamentos aqui numa quinta. Hoje a autoestrada passa muito próximo. Quando vamos ali perto de Corroios, nós fazíamos... Era um terreno de algum dos irmãos da igreja? Não, era emprestado. Sim, era emprestado. Sim. Nós tínhamos cuidado, deixávamos tudo limpo e asseado. Naquela altura, o Feijó, o Laranjeiro, aquilo eram umas casinhas, aquilo eram aldeias. Faziam acampamentos em tendas, obviamente. Era em tendas, e depois aproveitávamos, falávamos muita literatura, íamos a pé, distribuindo literatura, e depois lá nos nossos programas tínhamos cultos entre nós, e depois tínhamos tempo livre para aproveitar a ir por aquelas casas dos arredores, íamos distribuir literatura, falar do Evangelho, etc. E isso aconteceu também aqui em Alcaniça. Porque naquele tempo ninguém praticamente tinha automóvel. Sim. Tinha o meu sogro, mas ele tinha as suas tarefas, mas nós mais novos, quem é que tinha automóvel? E então, muitas vezes, eu ia daqui a pé até Alcaniça, pela estrada, havia segurança, coisa que hoje era um bocado difícil de fazer, mas ia a pé e pelas pessoas que se cruzavam comigo, eu e os outros jovens, distribuíamos literatura, etc. E, portanto, fazíamos um trabalho muito ativo nesta área, daqui até Alcaniça, Corroios. Depois o meu sogro abriu um trabalho, uma igreja em Corroios, que hoje, depois de ele morrer, a Edith herdou essa parte desse prédio e doou, digamos, à igreja da Almada, enquanto a igreja entender, para ser uma missão da igreja em Almada. E, portanto, nós tínhamos muita ligação nesse tempo. Que ainda está hoje aberta. Está hoje aberta. Portanto, a igreja não tem custos. Quem é que vai lá realizar o trabalho de... Sou eu e é o César Barros. Sim. Conheces? Sim. Pois. Aliás, somos os dois que somos anciãos aqui da igreja. E depois temos um corpo de 4 diáconos, diaconisas, e entretanto, naquelas alturas, nós íamos também para o Alto Moinho, íamos para o Seixal, íamos fazer cultos em Pai Pires com os irmãos que se reuniam naquelas igrejas. Nós conhecíamos, enfim, éramos um.
Sim, 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 sim. Fazíamos muitas distribuições de literatura, por exemplo, à saída dos barcos, em Cacilhas, no mercado de Almada. Isto era tudo trabalho da juventude, apoiados pelos anciãos. Sim, sim, sim. Nós tínhamos muita dependência, digamos, dos anciãos, nunca se fazia nada sem eles saberem e ver se concordavam. Era, pois. Em que ano é que se casaram? 1963. 63, portanto isso dá 57 anos quase. 57 anos. Faz em casados. junho. E então, conheceram-se na igreja. Sim, os meus pais eram amigos já dos meus sogros, porque os meus pais iam à igreja, eles também iam, conheceram-se do princípio da minha mãe casada e do meu pai. Julgo que o meu sogro e a minha sogra conheceram o meu pai solteiro ainda. E depois tornaram-se amigos, muito amigos, desde sempre. Aliás, deves ter visto naquele livro que eu escrevi, em que fala do meu pai e do meu sogro, era uma amizade baseada num grande respeito, porque eu nunca vi duas pessoas tão diferentes uma da outra. Como não havia nada de parecido. Mas eram amicíssimos, respeitavam-se muito, mesmo com opiniões diferentes muitas vezes, mas com grande respeito um pelo outro, e foram amigos até ao fim. Os meus pais, quando frequentaram sempre a igreja, levavam-me a mim e a minha irmã, naquele tempo íamos à noite também ao culto. E à escola dominical. Íamos também, depois, como eu já disse, ensinámos eu e a minha irmã na igreja do Caramujo os mais pequeninos, fazíamos as festas de Natal. Havia uma senhora que era pianista que ia lá, que me ensinou piano também quando eu era adolescente, a Dona Maria Mano Matos. Maria Mano Matos, que morava aqui próximo, e que me ensinou a mim e à minha irmã os solfégios, mas nunca fomos muito longe. E ela orientava as crianças, os adolescentes, a escola dominical no Caramujo. E fazíamos as festas de Natal. Como o João já disse, o meu pai, a certa altura da vida, iniciou, não que ele fizesse, mas financiou algumas construções de prédios. Um ficou para ele, o outro vendeu, outro não sei o quê, e fez em Corroios também. São dois prédios gêmeos. Eu fiquei com um, a minha irmã com o outro. E eu, quando os meus pais, nós não fizemos partilhas depois do meu pai morrer, só fizemos depois da minha mãe morrer, e eu muitas vezes em oração pedi a Deus, se fosse possível, que aquela parte me calhasse a mim, porque eu continuaria lá com a igreja. Porque houve depois assim umas coisas que não sabia bem o que havia de fazer, a minha irmã depois quis alugar, como a minha mãe já estava muito velhota, já não dava bem a opinião, eu não queria também ir contra uma ou contra outra, acabou a minha irmã por alugar, mas em dezembro, a minha mãe morreu em 2005, julgo que de 2007, em dezembro, os inquilinos que lá estavam disseram que não continuavam, era uma casa de comércio, não continuavam porque não podiam, porque havia ali outros concorrentes e não podiam. No princípio de 2008, foi a minha sogra que tirou à sorte quem é que ficava com o quê. Era muito velhinha, já estava aqui sentada, já a Dona Emília tira um papel destes. Bem, o que a Dona Emília tirar é para mim, disse eu, e tirou e saiu-me exatamente aquele prédio e mais a casa onde morava a minha mãe. E então, eles tinham saído dos inquilinos, a casa estava vazia. Demorou uns anos, só em 2011 é que reabrimos, porque havia dificuldades na igreja, a igreja de Almada, entretanto, foi diminuindo de assistência, muitas pessoas morreram dos antigos, os novos não vieram, há muitas igrejas agora aqui, e aquilo está num acesso mau, como sabes, é lá em cima no castelo. Levou um tempo, mas depois houve ofertas, abrimos a igreja, que está com um ar muito bom, muito digno, relativamente pequena, mas pronto, está aberta. Infelizmente nenhum vizinho vai, as pessoas que vão bem mais de longe, nenhum vizinho vai. Então, desculpa, é interessante porque o meu pai, como eu disse, morava com a minha avó lá junto da entrada para
para o feito, Sim, sim. para a base naval. Feito. E a minha avó, que não havia transportes nessa altura, o meu pai e a minha avó iam a pé de lá. Isto não era assim Almada como está agora. Claro. Isto eram ruas, eram becos, eram baiucas, para a igreja lá em cima no alto. Quantos quilómetros? Não sei quantos quilómetros, mas eu agora com estrada daqui até Almada a andar bem, levo 25 minutos. Daqui até Almada, não? Daqui até à igreja levo 25 minutos a andar bem. A pé. Andava, quando eu era mais nova, era tudo a pé. Pois. Eu sei porque fui Mas muitas vezes ao era- ensaio assim. Agora, Antes, era outro esquece. tanto até Era. lá. E entretanto, Mas é com estas ruas. Era não uma é? hora. E Sim, entretanto, sim, sim. a minha mãe e a família dela, os pais, moravam em Cacilhas, numa casa antiga, mas que tinha um quintal, uma quinta grande. E eles realizavam-se lá cultos de escola dominical para aquela vizinhança toda em Cacilhas. Sim, sim. Porque vinha uma senhora chamada Florinda da igreja Santa Catarina. de Santa Catarina. Não Ela tem nada a ver com a PEC. não. isto foi muito antes. Naquele No tempo princípio. era caiatinho, era miudinho. E antes de ti até. Pois, na casa Vinha uma senhora de Santa Catarina para fazer as para fazer classes estas classes Da escola dominical. da escola dominical em... em Cacilhas. Na em casa Cacilhas, deles, na casa da na mãe. casa da minha mãe. Sim, sim. E era lá que eu ia ouvindo e depois fui crescendo, depois os meus pais começaram a levar à igreja, à escola dominical, etc. Entretanto, na vivenda onde moraram os pais da Edith, a PEC chegou a abrir-se um núcleo da APEC lá e eu Mas cheguei isso mais tarde. mais Com a tarde. Antonieta. Mais tarde. Sim, Antonieta. Mas isto para demonstrar. E os meus pais, depois, o meu pai vinha de lá da base naval, lá do. Alfeite. Vinha a pé também por outras ruas para namorar a minha mãe, que morava em Cacilhas. Portanto, a distância era quase tão grande como do lado de baixo da Piedade até à igreja. E eu saí um bocadinho ao meu pai, porque gosto também muito de andar. Eu vou muitas vezes daqui para a igreja, vou a pé e não. Especialmente quando ela não vai. Quando ela vai, pronto, temos carros. Agora já tudo é diferente. Mas naquela altura havia uma assistência tão grande na igreja, crentes que vinham uns de um lado, outros do outro, outros do outro, aquilo, vinham. Não havia transportes, Sim. não havia, agora ainda há um ou outro autocarro que passa assim relativamente perto, mas mesmo assim a igreja tem muito mau acesso. Mas naquele tempo os bancos estavam cheios, Sim. chegávamos a pôr cadeiras no meio, na coxia, para, ao lado, cada uma ao lado do banco, para as pessoas se sentarem. Porque também faz parte da história da igreja. Sim. Aí chegou uma altura que começou a aparecer em Lisboa uns irmãos que começaram tipo carismáticos, Sim. com curas, falar línguas. Isso está a falar coisas referentes a que ano, mais ou menos? A que ano? A 50, 56, Já nessa altura, 57, quando eu nasci. nessa altura. E esses irmãos reuniam-se, vinham ter reuniões aqui na nossa igreja e noutros lugares. Aqui chegámos, eu lembro perfeitamente de uma vez, eu assustei-me muito porque uma senhora no meio do culto teve uma espécie de deslite, como se costuma dizer, e depois vieram
e impor as mãos, etc., que era para curar. Portanto, e esses irmãos reuniam-se em Lisboa, no Largo do Carmo, ao pé do Convento? Do quartel. ao pé do quartel. Pois. E eu ainda cheguei a assistir lá uma ou duas vezes. Mas era qual? Aleluias, améns, curas para a esquerda, curas para a direita, línguas, e eu aquilo não... Mas eles prejudicaram o trabalho aqui. Prejudicaram isto, por favor, eu peço que cortes depois, porque não é história. faz parte da história, não é edificante. Sim, sim. O grupo de jovens fazia cultos de oração, nós levávamos almofadas de casa e punhamos entre os bancos no chão e fazíamos oração de joelhos. E eram cultos de oração fantásticos. Fantásticos. Eu dou graças a Deus porque vivi nesse tempo. Isso ajudou-me muito espiritualmente. E então, isto foi andando, houve pessoas, irmãos, jovens, que eram assim mais influenciáveis e deixaram-se influenciar muito por essas... por esse esquema, não era bem pentecostal, mas, portanto, mais carismático. E começaram a assistir lá na dita Igreja do Carmo. E trouxeram influências aqui para a nossa igreja. Mas essa tal Igreja do Carmo não tinha denominação? Não. Era independente? Independente. Juntavam-se ali irmãos do Beato, de Santa Catarina, de Lusíadas, de Amoreiras, etc. E, portanto, muitos deixavam-se influenciar. Depois essa igreja acabou. Mas o Quem é que dirigia essa igreja? Não sei. Sei que ia lá o Orlando Luz, o Augusto Esteves, o Jaime Rodrigues. Sim. E então, por volta de... portanto, os jovens iam tendo uma atividade muito grande e isto contrariava um bocadinho digamos, não era as diretrizes, mas o trabalho dos anciãos aqui da igreja. Não estavam habituados a essas coisas. Porque nos cultos era muito natural, chegava um pregador, o Risto de Carvalho do Beato e outros irmãos que tinham muita influência, que eram muito influenciados por estes carismas, chegavam a dar murros no púlpito ali na igreja, estavam a pregar e bum, e isto assustava-nos e para os anciãos isto era uma coisa que nunca tinha sido ensinado e então alguns jovens foram arrastados por eles, como o Carrelo, o Reganha Pereira, Zé António Xavier, Jaime Rodrigues, a Alice, que depois casou com o Reganha, a Alice, e eles, como não tinham muita liberdade de fazer o que queriam na igreja local ali em Almada, começaram a fazer, abriram uma missão que já era da igreja, mas ocuparam, que era a do Valdeão. O Valdeão é ali perto antes de chegar a Alcaniça, ao pé do bairro do Matadouro, e começaram-se a juntar aí, etc e tal, e fundaram, esse grupo fundou, em 58, salvo erro, a obra missionária de evangelização do Concelho de Almada. Omega. Portanto, a Omega saiu do meio de Almada Castelo porque esse grupo de jovens, apoiado por um ancião que era o Jaime Rodrigues e também havia um ancião que era Augusto Pereira, outro ancião, saíram e foram para essa obra
chamada missionária, que os jovens da igreja, portanto que eles próprios também com os jovens ficaram na igreja, nós fazíamos isso, como eu disse, a distribuição de literatura e idas às missões, etc, etc, etc. Pronto, fundaram. É claro que houve ali uns anos, eles depois compraram ou alugaram a igreja onde estão, não é? Uns anos muito difíceis. Foram anos muito difíceis em que a igreja em Almada foi mesmo para baixo. Bom, sempre que há uma divisão... Sempre. É evidente que durante alguns anos nós nem sequer tínhamos comunhão. Sim, 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 sim. Nem sequer tínhamos comunhão. Mas entretanto algumas pessoas... Só resta o Zé António desse Pois, tempo. e então... Que é o único Só resta o Zé António. Pois, era. O Carrelo saiu com eles, mas depois voltou, Sim. pediu aos anciãos que o aceitavam de volta, e então portanto fundou-se assim a Omeca. Não houve ligação entre nós. Sim, pois claro. Até que um dia o Dr. Samuel Fertloth foi visitar-nos, a mim e ao meu pai, onde nós morávamos, e tivemos uma conversa porque ele queria fazer aqui uma campanha de evangelização aqui em Almada. E depois estivemos a falar, etc, tal, e veio à conversa. Em 1959? Não, foi Não. Já depois. Já. Sim, sim. Já depois, que houve uns anos lá. Já. Houve anos 60, uns anos que já não... Eu tenho isso apontado, não sei onde, mas tenho isso apontado. E então nós dissemos que nós não podemos fazer isso em conjunto com os irmãos da Omeca, porque nem sequer nos falamos. É bom dia, boa tarde, mas comunhão espiritual não temos. Ainda não havia outra igreja, a igreja das... como é que se chama? Correios. Não, das trocatas. Havia, mas no sítio. mas não havia noutro. Era lá em cima, perto, lá para os lados do Cristo Rei, de onde veio Jaime Rodrigues com a mulher e onde pertenceu a Eliezer Ferreira Martins. Que não sei se isto não tinha sido missionário, era enfermeiro, tinha sido missionário. E que Eliezer Ferreira Martins era filho de um senhor da igreja lusitana em Setúbal. Ele não admitia que um crente da igreja dele pudesse assistir aqui na igreja em Almada ou noutra igreja local. Aquilo era muito fechado. Entretanto, depois ele partiu para o Senhor há muitos anos, e veio depois o irmão Adolfo de Oliveira, do Norte, também para fazer uma campanha de evangelização, falou connosco, e nós dissemos só se houver um encontro de reconciliação. Quer dizer, a seguir ao Faircloth, mas não é a mesma, já é outra campanha. Já era. Sim. É outra campanha. E depois, mais tarde, já estava tudo unido, veio o Dr. Jair Gonçalves, etc. E, portanto, aí nessa altura já nós todos convivíamos. Entretanto, realizou-se um culto, nós temos lá na igreja, isso é arquivado, realizou-se um culto na Omeca. Alguns crentes da igreja de Almada ficaram com a espinha na garganta porque é que esse culto não se realizou na igreja de Almada e foi-se realizar na Omeca, quando tinham sido os da Omeca que tinham saído da igreja. Mas para nós, os anciãos, o que era importante e o que era principal era a reconciliação. Foi feito um culto de reconciliação muito espiritual. Foi feita uma ata assinada pelos responsáveis da Omeca e pelos responsáveis da igreja. Nós temos cópia dessa ata,
um tipo de escritura em que nos comprometíamos, quer de um lado, quer do outro, a não dizermos mal dos outros, Sim, sim, sim. a não causarmos problemas com os outros. Se os crentes quisessem ir a um lado, iam, se quisessem ir ao outro lado, iam, trabalhar em conjunto. E se houvesse alguém que, desculpa o termo, que desse uma boca, Sim, sim, sim. uma boca, Seria repreendido. era repreendido, chamado à ordem e, digamos, como não há disciplina, era disciplinado pela Igreja. E, portanto, a partir daí, tudo se alterou. Passou a haver um bem-estar, Claro. um tempo de comunhão, um tempo de fraternidade, um tempo, claro que cada igreja no seu aniversário faz um culto especial, a Omega também faz. Sim, sim. E está lá, eles até têm uma placa a indicar 1958 e não sei o quê. E eu, claro que vou lá e, portanto, limito-me, portanto, a estar com os meus irmãos, Sim, sim, sim. mas, enfim... Sim, lá está tal coisa. Pessoas Há desse sempre- tempo só Só existe o Zé António e nós, mais ninguém. Há sempre, mas nunca falei com o Zé António sobre Sim. isso, não trazemos à Aliás, memória. o Zé António era um garoto na altura. O que importa, o que é importante é o espírito de união e de fraternidade que nós gozamos. Entretanto, depois veio o Pratas, etc. E outros irmãos responsáveis na Omega não conhecem a história. A maior parte dos catecistas na Omega não sabem do que é que se passou. Assim como também aqui em Almada. Sim. É a mesma coisa. Claro. Portanto, eu vou lá, assisto, eles falam em 1958 e tal, como o ano do nascimento da Omega, e eu cá, enfim, estou a engolir assim. Mas É a história. o importante, isto faz parte da história. Claro. O que é facto é que a igreja em Almada começou a perder muitos jovens, e muitos adultos. Também é verdade que, noutra face, aquela zona da vizinhança da igreja de Almada aumentou consideravelmente a população. Sim, E não vão. sim, sim, sim. E mesmo falando muitas vezes com pessoas, às vezes no mercado encontramos, então como vai? Ainda a minha mulher hoje encontrou uma irmã que deixou de ir aos cultos por imposição do marido, e ela diz, tenho tantas saudades de ir aos cultos, etc. Mas, portanto, o marido não a deixa sair. E então, o que é um facto é que nós falamos com um ou com outro, olha o senhor João Artur, então como vai? Eu, quem é o senhor? Ou a senhora? Eu ia aos ingleses. Era aos ingleses. Muita gente, Deve haver pouca gente mesmo das mais Almada, antigas, que não tenha que não- passado pela escola dominical. Depois, a família Holden morava na Quinta da Alegria, a igreja abriu uma missão também junto, ou muito próximo digamos, do palacete onde a família Holden vivia. Ainda existe esse palacete? Existe. Depois de 24 do 25 de Abril, 25 de Abril, foi aquilo junta foi de freguesia, foi aquilo para os tudo. trabalhadores, para as comissões de Em vez de trabalhadores, manterem e aquilo estragado. está. Sim, sim, sim. Aquilo tem uma vista. Mas aquilo há de ter um proprietário. Pois Olha, não, sei. que eu tinha uma proprietária, tinha, sei, no era. tempo da menina e tinha. Agora não sei. Porque eles tinham essa casa, mas alugavam. Era. Pois era Era alugada, alugada, era era. alugada, era. E então, Tinha corte de ténis. lá não sei. nessa casa, nós e muitos outros jovens fazíamos os nossos espetáculos, que eles tinham chamados celeiros. Tinham uma sala grande, porque aqui a igreja depois fez obras e aumentou Mas não tínhamos o espaço, não é? Mas então nós íamos realizar teatros, O carnaval, campeonatos de ping-pong, chás de confraternização, era tudo lá feito
na casa igreja, inglesa. Na casa inglesa, chamada Casa Inglesa, não é? Sim, sim. Tinha um campo de ténis onde nós jogávamos também ao ténis, etc. E, portanto, era ali que nós íamos porque não tínhamos outro lugar, mas não deixávamos de ir à igreja aos cultos Sim, 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 sim. e às atividades espirituais. Pronto, isto faz parte. A família Holland fazia sempre o Natal uma festa para as crianças da igreja. E eu lembro-me, porque eu tinha 10 anos quando o Sr. Holden morreu, vê lá. Eu morava em Cacilhas e lembro-me do Sr. Holden ir buscar-me a mim e à minha irmã, apanhava os miúdos que moravam por caminho, tudo a pé, é claro. Sim, sim. E vínhamos de Cacilhas até aqui acima ao alto da Quinta da Alegria e lá estávamos com brincadeiras de sala, não é? Com, Sim, sim. Adivinhas, por exemplo, davam-nos papéis para nós fazermos chapéus, coisas assim, e depois o chá, depois davam uma prenda. Até há poucos anos eu tinha, já não tenho, um servicinho de chá que o Sr. Holden me deu, de louça, amarelinho, que é que é pequenino, feito desse? não me lembro já onde é que está, mas, nem sei se, mas até há poucos anos eu tinha isso. Sim, sim. E eu lembro-me disso muito bem, com muita saudade, tratavam-nos lindamente. O Sr. Holden nunca foi pessoa para pregar, não tinha dom, mas era um verdadeiro pastor. Quando alguém faltava na igreja, ele era uma pessoa extremamente fina e educada, faltava alguém na igreja, e eu sei porque acontecia, por exemplo, se a minha mãe faltava ao meu pai, ele ia, batia à porta, Dona Maria, está o Sr. Holden, suba, não, só quero saber se está alguém doente. Não, o Sr. Holden, como não estiveram ontem na igreja, não, eu só queria saber isso, pronto, não está ninguém doente, ainda bem. Pessoa extremamente educada, falava corretamente português, pessoa extremamente educada, mas a pessoa ficava tocada, quer dizer, já não faltava na próxima por qualquer razão, só faltava mesmo se fosse. Era uma pessoa assim. Ele chegou a Portugal vindo de onde? Ele era cidadão britânico, o pai dele foi um grande hinologista, fazia hinos que está no nosso cenário. Sim. E ele veio para ser chefe de uma fábrica aqui na Margueira, não era? Ele esteve em Sines. Depois teve em Sines primeiro. Ele era numa fábrica de cortiça em Sines. Em Sines. Depois foi transferido para uma fábrica aqui em Almada, em Margueira, que agora é uma escola. Sim, mas então ele era engenheiro de formação. Eu não sei bem qual era a formação dele. Não sei qual era a formação dele. Sei que ele era chefe. Sim, Sim, Ele pois. Não sei também se era chefe, podia ser de contabilidade ou qualquer coisa, não sei. Foi interessante porque ele, por onde passava, dava o seu testemunho. Sim. E um dia apareceu na igreja, entrou na igreja um senhor que se sentou nos primeiros bancos. A igreja não tinha o hall, tinha uma porta, depois ele sentou-se ali nos primeiros bancos e ouviu a pregação. Não é que não sei quem é que falou naquela altura, é capaz de estar escrito lá para cima, nos anais da igreja, mas sei que no final ele levantou-se, mete a mão ao bolso e tira Pedras, uma meia dúzia de pedras que tinha levado para atingir o Sr. Holden. Porque o Sr. Holden era o chefe dele nessa fábrica da cortiça. Mais tarde, como Deus tem os seus planos, é maravilhoso. Mais tarde, esse irmão converte-se e é um dos anciãos da igreja. Era o José de Almeida. José de Almeida. José Nunes de Almeida. Fica com responsabilidade numa igreja que era uma missão, no Caramujo. Sim. Ainda chamamos Caramujo, que é o princípio da Cova da Piedade. Não chegou Não, porque Não, ouviu a pregação. Ouviu a pregação tocou o coração. Sim. Deus tocou o coração, não é? Usando. E ele deu testemunho de que ia lá para fazer mal àquele que era chefe dele, lá na fábrica. Há situações. Há histórias Há histórias interessantíssimas. curiosas.
Isso é que é importante trazer à memória e ficar registado. É evidente que isto, nós temos lá em cima em arquivo o boletim que era da juventude, porque antes de 1962, havia um trabalho também de... Não era bem juventude, aquilo era tudo mostrado, que era a Mocidade Cristã Almadense. Sim. Mocidade Cristã Almadense. Eu acho que até tenho um inário que diz Mocidade Cristã Almadense. É capaz. E depois, a Mocidade Cristã Almadense, o meu pai era novinho, esse José de Almeida também pertenceu, Jaime Rodrigues, etc. Depois isto foi abaixo, também tinha um grupo coral, foi abaixo, e depois em 62 foi então quando a Mocidade Cristã Almadense deu lugar à Juventude Evangélica da Almada. Já, portanto, com outra filosofia espiritual. Sim. Graças a Deus, o Senhor tem os seus propósitos. Eu converti-me ao Senhor no dia 24 de agosto de 1955 no Carrascal.